Cerca de uma hora concluir, acho que antes das 7 nós estamos liberados. Os que puderem ficar para jantar, fiquem. Quem puder ir embora, poderá fazer. Tentando dar seguimento às palavras foram trazidas hoje, destacadamente agora à tarde, por João. Havia em minha cabeça, até certo tempo atrás, algum conflito onde eu pensava na continuidade da obra no futuro. E eu comparava os obreiros que haviam começado e aqueles que hoje estão dando seguimento, dando continuidade. E qual era o conflito? Qual era a crise? Era perceptível que a envergadura deles é maior do que a nossa. E eu pensava, como é que vai fazer para dar continuidade se já não temos Ivan? E quando não tivermos Mário Marcos, como é que faz isso? Mas depois eu concluí que Deus não precisa, em cada geração, levantar homens com essa envergadura e com essa capacitação. Por exemplo, quantos Paulos Deus precisou levantar depois que aquele Paulo passou? Nenhum. Paulo não se repetiu. Nós acreditamos, irmãos, que Deus capacita pessoas específicas com uma medida de graça e de dom específicos em um momento específico da história para edificar uma obra específica. Quando essa obra está pronta, Deus não precisa mais refazê-la. Deus precisa de quem dê continuidade. O que se exige desses que darão continuidade não é mesmo. Alguém, por favor, apague meu celular aí, tá? É um alarme que eu tenho aí às 10 para 6. Resolve aí, viu? Assim, depois que a obra está pronta, o que Deus necessita agora são de pessoas e de homens fiéis e idôneos para dar seguimento. Exemplos de capacitações específicas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 2:8, ele diz que o Deus que operou eficazmente em Pedro para o ministério da circuncisão, operou eficazmente nele para o ministério da incircuncisão. E não pense que isso era um problema pequeno. Quase todas as cartas apostólicas tratam do conflito entre judeus e gentios, como a igreja judaica tentou influenciar a igreja gentílica e levar os costumes judaicos para os gentios. Deus precisou capacitar Pedro e seus companheiros para conciliar dentro dos termos de Israel, e onde havia judeus espalhados pelo mundo, conciliar a lei e a graça. Lembremos que quando Paulo esteve em Jerusalém, Tiago chamou e disse: Paulo, é o seguinte, você já viu quantas dezenas de milhares dos que creram? Se são dezenas, era pelo menos 20.000, dezenas de milhares dos que creram. E Tiago acrescenta: e são todos zelosos da lei. Está lá em Atos, quando Pedro cura aquele coxo, na hora nona, na hora da oração, Pedro subiu ao templo para orar. Isso é costume judeu. 3 horas da tarde ia Pedro para o templo orar, como todo bom judeu piedoso. Na mente do judeu foi possível conciliar a nova aliança e a velha. Eu não consigo conceber que isso é possível. Mas Deus operou eficazmente em Pedro para esse ministério. E nos demais apóstolos de Jerusalém. Então Deus precisou levantar um homem em quem ele operou eficazmente para edificar a obra entre os gentios. Paulo é chamado, conhecido na história da igreja, como arquiteto do evangelho aos gentios. Foram capacitações específicas para obras específicas.
Quando Pedro escreve à igreja, na segunda carta, capítulo 3, versos 14 a 18, eu não vou ler o texto todo, ele faz uma referência a Paulo, ele dá um destaque. Ele diz que se pode perceber a sabedoria que Deus deu a Paulo ao tratar desses assuntos. E ali Pedro está falando das últimas coisas. Pedro reconhecia que Deus capacitou Paulo de maneira especial para falar a respeito dessas coisas. O próprio Paulo, quando fala a respeito de si mesmo, em Efésios 3, do verso 1 em diante, parece até presunção, né? Ele diz assim, coisa do tipo: vocês podem ver a sabedoria que me foi dada, a graça que me foi dada. Paulo tinha consciência que Deus lhe revelou coisas muito específicas para esse ministério entre os gentios. Os que vieram depois de Paulo, aqueles a quem Deus se levantou depois de Paulo, não precisavam mais ter esse mesmo tipo de revelação, porque já estava revelado, já estava explicado, já estava demonstrado. Para que Timóteo tinha que subir ao terceiro céu e ouvir coisas que não é lícito dizer aos demais homens, se Paulo já foi? Por que Timóteo, Tito, Epafrodito, Epáfras, qualquer um desses cooperadores que foram citados aqui hoje, teriam que ouvir do próprio Senhor Jesus ressuscitado o Evangelho, como Paulo ouviu? Porque Paulo disse que ninguém pregou o Evangelho para ele. Ele recebeu o Evangelho do próprio Senhor Jesus ressuscitado. Não precisava mais. Paulo recebeu esse Evangelho de Deus. E deixou claro. Qual era agora então a necessidade da igreja? Homens fiéis e idôneos, que pudesse dar continuidade. Irmãos, há uma coceira na natureza humana, há uma necessidade que, se decorre, ela cresce de maneira gigantesca. É um desejo de originalidade. É a minha maneira de fazer, é a minha forma de fazer, é o meu estilo. E alguns confundem uma diversidade de graça e de dom que Deus repartiu na igreja com personalismo, naquela história digital. Vocês podem perceber naqueles que têm ministrado aqui uma diferença de graça, de dom muito clara. O estilo com que cada um comunica, mas o conteúdo não pode variar. Eu sempre uso o Sérgio quando falo sobre isso, porque faz anos que eu não vejo o Sérgio pregar sem um recurso audiovisual. Ele maneja bem com esse negócio. Me bota um trem aqui na mão para eu projetar ali. Eu vou me atrapalhar todo, eu não sei fazer isso. Nós já sabemos. Ele tinha que lembrar. Não sei, eu me embaraço. Que bom que o Sérgio sabe fazer. Graças a Deus. Não importa o recurso que se use, o conteúdo não pode ser alterado. Amém. Ser fiel e idôneo aponta para isso. Ser fiel e inalterado, mudar, ser digno de confiança. A idoneidade aponta para o esforço de capacitação para isso. Que nos capacitemos, que nos qualifiquemos. Eu ouço o Mário Marcos contar as histórias do princípio deles aqui, como eles ouviam as pregações dos irmãos da Argentina e copiavam tudo. Ouviram a fita, na mão grande, né? Não tinha esses trem de hoje aí, computador, no caderno. Palavra por palavra, vírgula por vírgula. Tinha lá uma igreja de 25 pessoas. Eles faziam retiro de 2, 3 dias entre eles, iam para a ilha fazer um retiro para discutir a igreja de 25 pessoas. Qual é o líder de igreja da casa que faz isso hoje? Isso é idoneidade, é capacitação, Graças a Deus. é qualificar-se para fazer bem, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que Deus necessita hoje é de homens fiéis, dignos de confiança. Você põe na mão, fecha o olho, vira as costas, vai-se embora, o que ele vai fazer? E homens idôneos, que não sejam preguiçosos, que se gastem. Paulo fala sobre aqueles que se afadigam na palavra. Não se afadigar é se cansar. Já nos aconteceu nos cansarmos estudando as Escrituras?
tomar tempo para anotar, comparar texto com texto, vai na frente, vai atrás. É trabalho diligente. Ninguém se capacita por mágica. Paulo fala que ele esmurrava o seu corpo e reduzia a escravidão para não ser desqualificado daquele que pregava. Bom, 2 Timóteo 2,2. Esse texto eu preciso ser complementado aí, Isaac, por favor. Segundo Timóteo 2,2. Verso 1 e 2, por favor. Põe os dois versículos. Paulo está chamando Timóteo de filho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Irmãos, isso aqui Paulo está dizendo que um dia ele reuniu muitas testemunhas e ensinou algo para Timóteo. Timóteo, você está vendo aqui quantas testemunhas? Presta atenção, viu? Vou falar só uma vez. Blá, 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 blá. Não é isso? É que em muitas situações, incontáveis situações, em diversos ambientes, com a nuvem de pessoas completamente diferentes, Timóteo ouviu as mesmas coisas. Em muitas circunstâncias, em muitos ambientes, em diversas situações, com públicos diferentes, Timóteo sempre ouviu a mesma coisa, não ouviu variações. Então ele diz: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo. Timóteo, não inventa, não floreia, não subtraia, porque ele parece desconfortável. Vamos dizer, João, aqui, não parecia que Paulo fazia minhas palavras na hora de. Assim, não subtraia. Essa é a verdade. Não a mude, não bote batom, não vá fazer maquiagem para torná-la mais aceitável. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Fica fácil pressupor para instruir a outros fiéis e idôneos. 2 Timóteo 3, 10 a 14. Com destaque no verso 10 e no 14. De novo, meu Timóteo, o filho, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo viu Paulo ser honrado, viu Paulo ser apedrejado, viu Paulo ser perseguido, viu Paulo ser atribulado, viu Paulo ter fome, viu Paulo sem ter onde dormir. Ele acompanhou de perto. Essa atitude, irmãos, nós, como discípulos, devemos ter. E devemos buscar naqueles a quem queremos formar essa mesma atitude. Uma disposição de filho, uma disposição de seguir de perto. Isso é uma coisa cada vez mais rara no meio da igreja. Está fácil usar recursos de tecnologia para ouvir? Irmão, não se aprende como exercer paciência na tribulação ouvindo uma pregação simplesmente. É importante estar com quem vive essas coisas. Eu tenho contado uma historinha que para mim é emblemática. Há muitas histórias, outras comigo mesmo. Seja eu com aqueles que me formaram, seja eu com aqueles a quem estou tentando formar, e seja vocês com aqueles que formaram vocês, com aqueles a quem vocês estão tentando formar. Eu sei que cada um de nós tem muitas histórias. Eu tenho elegido esta, para mim, me envolve, porque abrange uma série de aspectos importantes. Alguns aqui estão com cara no ouvido de ouvir essa história. Vou ouvir mais uma vez. Escola Parque, Procissão de Salvador. Eu morava no Lobato. São 2 ônibus até lá. Eu tinha 3 filhas. A mais velha tinha 6 anos. A mais nova, não, a mais velha tinha 9 anos. A mais velha tinha 9, a mais nova tinha 2 anos. Chovia torrencialmente. Viu a chuva que caiu de tarde? Estava a manhã toda chovendo assim. Então saímos do Lobato com 3 filhas e fomos para a Escola Parque, que foi o encontro geral da igreja. Final do encontro,
Marcos me chamou e disse: Vanjo, vamos ali em Feira de Santana. Como é que a cabeça de um aprendiz, de alguém que quer seguir de perto, funciona uma hora dessa? Como é que eu processei aquilo? Eu disse: Marcos não quer companhia. Se ele quisesse companhia, ele dizia assim: irmãos, eu estou indo ali em Feira de Santana, alguém quer ir comigo aí? Ele não fez assim. Disse: Vanjo, vem cá, vamos ali comigo? Ó, aí tem. Nós reagimos assim quando somos solicitados por aqueles que nos estão formando? É esse o nosso raciocínio? Que estamos sendo formados? Que é a oportunidade de seguir de perto? Eu disse: claro, vou lá, mas assim, eu vou primeiro levar a Gina e as crianças em casa, e na volta eu me encontro com você em algum lugar e você me leva. Eu disse: Vânia, você se da escola parque para o Lobato, para depois voltar para encontrar, eu já vou estar em Feira de Santana, não vai dar tempo. Eu disse: agora, faço o quê? Vou para a minha santa. Digo: esposinha, será que você poderia ir? É o seguinte, bom, Marco me chamou para ir ali em feira, mas não vai dar tempo de levar você em casa. Ele disse: amor, fique tranquilo, eu me viro com as crianças. Outra corrente cheia. Eu fui contar a história para Benito, ele disse: você tem que ter saldo nessa conta, porque o cheque foi alto. Você pedir a esposa para sair, para quem conhece Salvador, da caixa d'água para o Lobato, pegando 2 ônibus, andando pelo menos 300 metros até o ponto de ônibus, com 3 filhas pequenas, com sacola, um monte de material de criança, debaixo de chuva, com guarda-chuva, não é coisa pequena. Eu maltratei minha esposa daquele dia. Mas, irmãos, eu tinha confiança. E se ela olhasse para trás, eu nunca levei vantagem na dividida com ela. Só tem uma cama, ela dorme no colchão, eu durmo no chão. Só tem uma laranja, a parte do umbigo é dela, ou na parte é minha, a parte melhor é dela, sempre. Se tem uma coisa que eu posso falar de boa consciência, nunca agi a meu favor no trato com minha esposa. Nunca. Há um depósito. Ela sabia que não é essa marca deixar o pior passo para ela. Segunda coisa, aqui um pequeno parêntese, é importante que nossas esposas, as esposas dos obreiros, entendam que elas estão para eles. Isso agride os ouvidos feministas, mas é isso que a Escritura diz. Porque primeiro foi formado o homem, não a mulher. E a mulher foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Este homem, para quem a sua mulher existe para ele, tem a obrigação de amá-la e morrer por ela, protegê-la, suprir em tudo, amá-la como Cristo nos amou. Mas é importante que essa mulher entenda que está para seu marido. E na vida de serviço a Deus, se esse ingrediente não está, muitas limitações se estabelecerão no nosso serviço, e não poderemos exigir dela que ela tenha o que não tem. Mas faz parte do nosso serviço santificá-la por meio da lavagem de água pela palavra e qualificá-la para isso, construir isso, oração, perseverança, paciência e boa vontade. Mas esse é o ingrediente decisivo. Fecho parênteses. Então, ela foi, eu fui almoçar na casa de alguém, lá mais perto da escola, estou lá, Marcos liga, ele sabia onde eu estaria, e disse para ele, telefone fixo, ligou, disse: aí, Marcão, rapaz, me desculpe, eu não sabia que o carro estava cheio, eu estou indo de carona com alguém, o carro não é meu, e está lotado, não tem mais vaga para você. Disse: amigo, me desculpe, mas agora eu vou. Já botei minha mulher na curva. Agora eu vou. Ele disse: se eu pegar um ônibus na rodoviária e for para aí, você me pega lá na rodoviária? Pego. Chega lá, você me liga, tem o telefone de onde ele estaria. O que é que eu fiz? Passei na casa de Vá. A época eu estava tentando cuidar dele. Disse: mas é o seguinte, correu isso. Já conseguiu? Era muito areia para o caminhãozinho, passei para outra, uma caçamba,
São maior. Ele disse, vamos ali em feira. Disse, Marco me chamou, tal. Estamos de ônibus, topa, topa. Pequeno parênteses novo, irmãos. É muito importante que cada obreiro, cada um de vocês aqui, tenha em mente quem são as pessoas que estão nos formando. Quem são os fiéis idôneos que eu tenho ao meu lado? Quem são aqueles que vão poder me seguir de perto? Quem são aqueles a quem eu vou poder comunicar tudo o que eu tenho? Perceba que Jesus disse aos 11, nem foram os 12, porque Judas já não estava com ele. Lá em João 15. Tudo que o Pai me deu, vos tenho dado a conhecer. Esse tudo não foi para a multidão e nem sequer para os 70. Foi para 11 homens fiéis, que receberam tudo, porque estavam próximos. Tão próximo que Jesus disse a esses mesmos 11, em Lucas 22, ele disse, vocês são aqueles que têm estado comigo em minhas tentações. Os discípulos de Jesus serem tentados muitas vezes. A tentação não foi só no deserto. Como o Pai me confiou o reino, eu vou confiar a vós. Aquilo que o Pai tem confiado a nós, confiaríamos a quem? Onde estão os fiéis idôneos? Se você não tem na sua cabeça, separar, pensar agora assim, quem é o homem que eu estou formando? E não tem ninguém, você tem que ir para o mundo atrás deles. Se não está lá na tua casa, na igreja da casa, não está na congregação, você tem que encontrar. Não tem como a obra perpetuar-se se não houver homens fiéis e idôneos em que possamos depositar tudo que recebemos. É proibitivo o obreiro não ter um discípulo a que ele possa estar formando para ser obreiro. É proibitivo. Faz parte da nossa fé mais elementar em termos de ministério. Alguém para formar. Passe em revista seu serviço. Quem são os homens que eu estou formando? Poderão dar continuidade ao que eu estou fazendo? Não tem que ter a graça que você tem, mas tem que ser fiel e idôneo, para não deixar parar aquilo que você está fazendo. Fomos, Vade e eu. Nós gastamos mais tempo do Uruguai até a rodoviária do que da rodoviária até Feliciano. Tal estado que estava a cidade alagada de água. Chegamos lá já quase escurecendo, às 6 horas da tarde. Ligamos para o Marcos, ele foi nos buscar no aeroporto. Eric, sabendo da história. E o que estava acontecendo ali? Era a disciplina de um presbítero. Agora, o conteúdo da comunicação, a forma de comunicar, a atitude ao comunicar, o trato com as pessoas atingidas pela disciplina, o trato com a igreja, o trato com os discípulos, aquele irmão. Ficamos lá dentro, lá assim, não tocar uma feira que eu ali agora, de plateia, vendo. Como é que discípulo aprende? Não está na Bíblia não, irmão. Mas de outra forma. Foi assim que os discípulos de Jesus aprenderam, vendo, ouvindo e perguntando para ele. Eu não imaginava que aqui, naquele momento, que um ano e pouco depois, menos de 2 anos depois, eu estarei indo a outra cidade, proceder à disciplina de um presbítero. A época eu não era presbítero, eu estava com o diácono. Seria ordenado naquele ano, e no ano seguinte estaria indo tratar de uma situação parecida, delegado por eles, a uma cidade que eu nunca tinha ido. E fui sob direção deles, delegado por eles, a lá de Timóteo. E fui recebido. Mas sabia o que fazer. Porque vi de perto. Vocês já perceberam a quantidade de desculpas que os irmãos têm para se esquivar de algumas demandas? Passe em revista você mesmo e as suas respostas às demandas que aqueles que estão formando vocês lhe fizeram. Como você responde a isso? E como aqueles que estão com você respondem quando você os demanda? Irmãos, é uma maneira simples de se medir onde é que é o coração e a mente daquele homem. Davi é conhecido pelo Brasil afora como chiclete. Por quê?
porque colava. É um bendito hábito que ele não perdeu até hoje. Ele morava no Uruguai, eu morava na Ribeira, tínhamos posto aqui em Periperi, na suburbana. Terminava o encontro todo mundo lá pelas 10 horas, todo mundo embora, quem tinha carro ia embora, ele não tinha carro, eu também não, e ficávamos lá, atendendo pessoas, atendendo irmãos, pregando com algum contato. Inúmeras vezes ele chega e diz: Manjo, me cabe aí? Senhor, aqui não dá não, aqui é muito complicado. Chegava outra pessoa, se me cabe agora, cabe. Irmãos, isso aconteceu incontáveis vezes. Ele me viu repetir os mesmos conselhos, o mesmo princípio aplicado em situações distintas, muitas vezes. Como eu vi Benito fazer, como eu vi Marcos fazer, muitas vezes. Em situações reais na obra. Eu estou contando que eu disse para Marcos tempos atrás, disse: rapaz, eu não me lembro muito do que você nos ensinava quando fazia a rodinha de discípulos para estudar a Bíblia, não. Aconteceu várias vezes. Mas não é muito guardado, não. Mas eu me lembro das muitas vezes em que eu te vi atuar em situações reais na obra do ministério, situações de crise, vendo, ouvindo e perguntando, desenvolvendo idoneidade e aprendendo a ser fiel. Tanto a idoneidade como a fidelidade, irmãos, passam por conhecimento daquilo que queremos fazer. Se eu não conheço com clareza, eu não poderei ser fiel. E se eu não conheço com clareza o que eu tenho que alcançar, eu não vou me capacitar para isso, à altura. É uma historinha que eu tenho contado muitas vezes também, que envolve situação real. Um irmão que funcionava em uma denominação, quando eu vim reunir com os irmãos aqui, ele também veio, ele era pastor lá, e largou tudo lá e veio reunir conosco. E Marcos disse, ele queria ser discípulo de Marcos, disse que ele devia ser discipulado por mim. Disse: Vamos, você vai cuidar dele. Eu dei aquela hesitada, me disse: bom, o cara era pastor, não importa não, conheço você, conheço ele, você vai cuidar dele. Disse: bom, seguimos. Em dado momento, ele começou a ter problema. Ele disse assim: tem muito dedo de homem aqui. Tem muita mão de homem. Falta mais do espírito, tem muita mão de homem aqui. Todos os caras se metem, tudo cada um palpite, tudo. Não, está errado isso. Aqui eu estou resumindo grosseiramente, tá? Eu, tentando ajudá-lo nos muitos esforços que fiz, inventei uma parábolinha amengada para tentar ajudá-lo a entender. Disse assim: rapaz, conosco está acontecendo mais ou menos o seguinte: nós éramos dois pedreiros que trabalhávamos em um determinado canteiro de obras, onde havia muitos bons pedreiros que levantavam a parede no prumo, no esquadro, o reboco desenrolado, bonitinho, o azulejo bem acertado, o piso também, tudo beleza. Mas cada um tinha uma planta na cabeça. Na cabeça de um daqueles pedreiros seria um shopping center. Na cabeça do outro seria um pé de apartamentos. Na cabeça do outro ia ser um hotel, na cabeça do outro uma academia da polícia. Enfim. No fim, as coisas eram todas bem feitas, mas era uma confusão. Você não sabia onde estava quando entrava naquele prédio. Eu disse para ele: nós nos cansamos daquela confusão, fomos buscar outro canteiro de obras. Encontramos esse aqui. Primeira coisa que nos alegrou: todos os pedreiros tinham a mesma planta. Ficamos felizes. Segunda coisa que nos alegrou, mas depois começou a te dar problema: tinha um tal de supervisor que não deixava a gente fazer errado. Estava meio todo, é aqui não, é aqui. Abro mais um parêntese. Supervisão é um recurso que nós temos subutilizado. Nós estamos perdendo a capacidade de, com simplicidade e liberdade, supervisionar e questionar os obreiros. Dizer: não está certo isso não é assim, é assim. Não faz assim não, faz desse jeito. Os obreiros não se permitem questionar, como se fossem eles os donos daquela obra, que é supervisor. Terceira coisa que nós descobrimos, que apesar de ter a mesma planta, também tinha pedreiro meia colher, pedreiro mão grossa, que botava a parede no lugar certo, mas estava fora de esquadro.
que assentava azulejo na parede, que tinha que botar azulejo, mas o azulejo era mal assentado. Ele disse: você começou a criticar esses obreiros que faziam uma coisa ou outra mal feita. Então um dia você se zangou para demonstrar como você era capaz, escolheu uma área qualquer e levantou a baita de uma parede perfeita. Chega o supervisor, se desespera e diz: pelo amor de Deus, que maluquice essa aqui? Derruba, você não vai derrubar não porque ela está perfeita. Aquela ali está toda torta, reclame com ele, quem vai reclamar comigo? Seu amigo, aquela está bem torta realmente, mas está no lugar certo. A sua parede não existe na planta, não tem parede aqui. Vai ter que derrubar. Diz: cara, aí você se zangou. Diz: amigo, nós não viemos por aqui aprender a levantar parede nós sabemos fazer há muito tempo. Nós viemos para aqui aprender uma planta. Me botem como servente, mas deixe eu ver essa planta, não tire essa planta da minha mão. Essa é a diferença entre você. Irmão, botar as paredes em seus lugares, edificar conforme o modelo. É necessário, cada um de nós, irmãos, passe em revista, revise o que eu estou fazendo hoje. É o que eu recebi décadas atrás? Eu estou sendo fiel ao que recebi? Há algo com que eu não estou de acordo? Questione. Mas como disse Edmar João, vai ser: não faça. Questione, converse, ajuste. Não se autorize a fazer diferente. É uma questão de fidelidade e idoneidade àquilo que te foi confiado. Essa figura que o João tem usou aqui hoje à tarde, sobre abridor de estradas, para mim muito adequada. Eu a tenho usado quando comparo o meu serviço com o de Mari Marcos. Lhes foi dado um tipo de graça e capacitação que eu não tenho. Eu tenho repetido muitas vezes, eu falo sem nenhuma falsa modéstia, é minha avaliação de minha história, que eles fizeram com 25 anos de idade o que eu não faria com 45. Não fui talhado para isso. Senão Deus teria confiado a mim. Eles usaram maquinário pesado, aqui na figura, né? Tratores, retos cavadeiras, caçamba, e saíram arrancando mata, morro, abriram a estrada, jogaram asfalto. A estrada está pronta? Não. Alguém tem que vir e pintar as faixas, botar placas de sinalização, curva acentuada à esquerda, proibido ultrapassar, fazer um acostamento. Quantos acidentes deixaram de acontecer porque tinha um acostamento com alguém? Alguém aqui já escapou de ser atropelado por um caminhão jogando acostamento? E se não tivesse? Irmãos, eu não sei abrir estrada, mas sei fazer acostamento. Quanta gente já morreu na estrada porque desviou de buraco e se bateu com o caminhão? Inúmeras famílias. Mas o moço vai lá e está com buraco. Um peão desconhecido, não sabe abrir estrada, mas sabe tapar buraco e salva vidas. Ele preserva a estrada como ela deve ficar. Sermos fiéis e idôneos, irmãos, implica, entre outras coisas, fazer a manutenção daquilo que eu sei. Segue. Ser fiéis e idôneos implica fazer a manutenção. A dificuldade é com as caixas ou com a gravação? Idoneidade, fidelidade, você está notando no buraco. Mas salva vidas.
Idoneidade e fidelidade implica também estar favoráveis em preservar aquilo que recebemos, em conservar, em fazer a manutenção, não deixar deteriorar, não deixar se estragar. Aquela obra que nós não saberíamos fazer, nós sabemos manter. Isso para mim, irmãos, fez toda a diferença. Eu não saberia manter, ou eu não saberia fazer, mas eu sei manter. Quem faz a manutenção de uma máquina não é quem a construiu. Os mecânicos não sabem construir aquelas máquinas que eles consertam, mas eles as mantêm funcionando. Isso exige fidelidade, idoneidade, capacitação e fidelidade ao manual. Se nós tivermos isso bem claro em mente, irmãos, Deus poderá manter essa obra por décadas, até que Ele volte, preservando as mesmas marcas e as mesmas características do princípio, e aperfeiçoando-a, porque Deus tem a acrescentar. Estradas são duplicadas quando necessário, e Deus pode fazê-lo. Já se tem hoje o know-how, se pode fazer isso. Mas tudo isso exige fidelidade e idoneidade. Bem, amados, nós queremos linkar isto com outro tema paralelo, mas que tem sido motivo de tropeço de muita gente. Quer ter essa percepção simples de que alguns receberam a capacitação que nós não recebemos. E mesmo que nos seja dada a mesma função, mesmo que nos seja conferida a mesma autoridade, não significa que tenhamos a mesma capacitação. Eu falo disso colocando como a diferença entre idoneidade, entre investidura e envergadura. Coloquei idoneidade pela cabeça. A diferença entre investidura e envergadura. É possível nós recebermos a mesma investidura que aqueles que vieram antes de nós receberam, sem que isso significa que tenhamos a mesma envergadura. Irmãos, investidura se recebe quando um homem é reconhecido presbítero, ele recebe em posição de mãos, ele recebe uma investidura de autoridade para presidir sobre a igreja, para ensinar, para instruir, para corrigir, para disciplinar, para deliberar sobre a igreja. Ele recebeu uma investidura. Envergadura é algo que se constrói, é fruto de uma história e de uma trajetória. Envergadura não se recebe, envergadura se constrói. Nós queremos ver alguns exemplos bíblicos e também exemplos nossos aqui, de nossa história, para que possamos entender bem esse tema. A não compreensão disso, irmãos, expõe nosso coração a tentações muito insensatas. Quando Paulo adverte em Romanos 12:3, ele diz que ninguém deve pensar a respeito de si mesmo mais do que convém. Alguns conselhos apostólicos e algumas declarações apostólicas nas Escrituras parecem às vezes absurdas. Como assim alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, vai pensar a respeito de si mesmo mais do que convém? Mas pensa. Sabe por que pensa? Porque o pecado continua habitando em nossa carne. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz: assim como trazemos a imagem do que é natural, devemos trazer a imagem do que é espiritual. O natural já trazemos quando nascemos, trouxemos conosco. A espiritual nós temos que conquistar. É uma conquista diária. Nós vamos morrer lutando contra a nossa carne, fazendo morrer a natureza terrena, mortificando pelo Espírito os feitos do corpo. Por isso é possível que alguém pense a respeito de si mesmo mais do que convém. Isso é carne. Aí Paulo diz que deve ser o contrário disso, com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
Foi dito aqui hoje várias vezes. Deus dá medidas de fé diferentes. É um problema dele, é ele quem elege. Deus dá medida de graça diferente. Deus distribui dons de forma diferente, visando a sua glória e o bem da sua igreja. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz que alguns pregavam o Evangelho para suscitar tribulações às suas cadeias. Isso é ser muito miserável. O homem está preso e tem um sujeito aqui fora pregando o Evangelho com o intuito de atribular Paulo. Irmãos, pregando o Evangelho com essa intenção maligna. É possível. É possível fazer a obra de Deus atendendo a ideais carnais e malignos. Senão Paulo não diria aquilo. Eu li esse texto e eu me espantava. Como é possível isso? Pregar o Evangelho para suscitar tribulações? Pregar por inveja e porfia. Pega lá Filipenses capítulo 1, do verso 12 em diante. Você vai ver Paulo escrevendo isso. Pregam por inveja e porfia. Você já tiver experiência com alguém assim? Pregar o Evangelho por sua própria causa, para fazer bem a si mesmo. Irmãos, isso é carne. Essas escrituras estão cheias de advertências contra isso. 1 Timóteo 3, verso 6, Paulo falando da qualificação do presbítero. Eu fico repetindo que quando Paulo diz em 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, verso 1, ele diz: e quem almeja o episcopado excelente ou almeja, ele não está incentivando, ele está advertindo. Para mim é mais ou menos assim: ele soube que tem gente que gostaria de ser presbítero. Tá bom, você quer ser? Excelente ou almeja, mas é o seguinte, ó, convém que o bispo seja assim, 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 assim. Ele dá uma lista de qualificações, de exigências. Não é incentivo, são advertências. E no meio dessas advertências ele diz que não seja neófito. Por quê? Para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Pergunta: por que um pastor poderia se ensoberbecer? Eu não gosto de ouvir respostas do auditório não, mas eu gostaria de ouvir umas duas aqui pelo menos. Por que um presbítero poderia se ensoberbecer por ser presbítero? Dá um motivo para que um presbítero fique vaidoso. Achar que é superior. Mas por que ele acharia que é superior? O que o levaria a pensar assim? Exercício de autoridade. Exercício de autoridade. É um dos motivos. Insegurança, talvez. Ameaça, se sentir ameaçado, querendo. Carências emocionais, fragilidades, complexos, desejo de afirmação. O tamanho da responsabilidade que ele está recebendo. Que é conferida a ele. Tamanho da responsabilidade. Reconhecimento dos irmãos. Achar que as vidas são suas. Achar que as vidas são suas. Irmãos, é impressionante. O modelo de pastoreio que nós temos em Jesus está em João 13. Ele de joelho, lavando os pés dos discípulos. E diz: como eu vos fiz, fazei vós também. Esse é o modelo. Paulo escreve aos Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios 2, no finalzinho, ou é 1 Coríntios 2 no finalzinho, não me lembro, alguém procure, por favor. Ele diz: não que sejamos dominadores da vossa fé, nós que buscamos o vosso bem. Pedro escreve aos presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, verso em diante. Irmãos, era Pedro, o velho apóstolo, já bem velho, avançado em dias, perto de morrer. O homem que, quando passava pela rua, as pessoas se lançavam à sua sombra para serem curados. Esse homem escreve aos presbíteros, diz assim: rogo. Ele diz: eu oriento, eu ordeno, eu instruo. Rogo aos presbíteros que é entre vós. Eu, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus.
espontaneamente, como Deus quer, não por tua ganância, não ser dominadores, mas modelos do rebanho. Esse é o modelo de pastoreio. Não existe uma única palavra, orientação a presbíteros que exerçam autoridade sobre o rebanho. Existe um mandamento ao rebanho que submeta aos pastores, mas não ao contrário. É com marido e mulher. Existe algum mandamento de Deus ao homem dizendo assim: governe sua mulher? Alguém se lembra? Deus dizendo ao marido: governe a sua esposa e exerça autoridade sobre ela. Está escrito em algum lugar? Não tem? Ele é a cabeça, ele é a autoridade, a mulher deve obedecer a ele como ao Senhor, mas a ele, aquele que exerce a autoridade, Jesus diz: ama a tua mulher e morra por ela. Ama a tua mulher e não a trate com amargura. Ama a tua mulher e tenha consideração para com ela, como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade. Irmãos, esse princípio vale para qualquer exercício de autoridade. Não sei por que caminho dos infernos entrou na cabeça dos pastores que eles podem exercer autoridade dominadora sobre o rebanho. Se sobrevesceram e tratam o rebanho como coisa sua e reivindicam sua autoridade a cada instante e puxa a carteira e bate na mesa: sou pastor. Quantos já não ouviram falar da história de Moisés e Miriam? Com a seguinte advertência: cuidado, viu? Miriam foi mexer com a autoridade e ficou leprosa. Alguém ouviu isso? A carreta transformou, sai da frente, viu? Vai mexer com a autoridade, você vê. Irmãos, é maluquice se comparar com Moisés. Alguém que está doido para medir-se com Moisés. Deus disse para Moisés: eu te coloco como Deus sobre o faraó. Arão é teu profeta. Arão não era profeta de Deus, era profeta de Moisés. Deus pegou Moisés com a sua mão e colocou na fenda de uma rocha. E com a sua mão cobriu Moisés. Ó Moisés, você já quer mais também, ver meu rosto não dá não, viu? Fica aí, eu vou tapar você. Quando eu passar, vou tirar minha mão, você vai me ver pelas costas. Eu vou me medir com esse homem? Irmãos, Moisés foi o único, não se repetiu. E Moisés não deu carteirada nunca. Quando Miriam se levantou contra ele, e era questionável a ação dele, casou-se com uma mulher que não era hebreia, estava sujeita a questionamentos. E Miriam se comportou de maneira inadequada. E quem saiu em defesa de Moisés? É o que Marcos diz para João: João, não defenda a sua autoridade. Quem te deu autoridade, se deu, ele vai defendê-la, porque é dele. E foi ele quem deu. E Deus desceu. E Deus defendeu a autoridade que ele deu a Moisés. O que fez Moisés? Orou por Miriam. Irmão, se temos uma lição a tirar desse episódio, é quando somos enfrentados, se Deus traz juízo contra aquele que nos enfrentou, irmão, isso é raríssimo, viu? Oremos por isso. Não digamos: viu? Foi mexer com a autoridade, aí, ó. Tome. Quem mandou mexer com a autoridade? Moisés foi suplicar por Miriam. Eu tenho dito que se inventou no meio da igreja que eu tenho chamado de praga pastoral. Irmãos, eu ouvi diversas vezes coisa do tipo: ficou desempregado? Aí, ó, falou da autoridade. Sofreu um acidente, viu? Quem mandou falar da autoridade? Está doente? Rapaz, confessa aí, o que você fez? O que você falou com a autoridade? De ser praga pastoral?
Irmão, se esse negócio funcionasse, não tinha um de pé na igreja de Corinto. Aquelas pessoas desprezaram Paulo. Sabe? Sua presença é fraca, sua palavra é desprezível. Trocaram Paulo por falsos apóstolos, a quem Paulo classificou de mensageiro de Satanás. Não há um registro de Paulo ter os ameaçado e dito: eu sou autoridade, viu? Cuidado se não ficar leproso. Ao contrário, isso era caluniado, buscava conciliação. Irmãos, tomemos a planta para o nosso exercício de autoridade no Novo Testamento. Tem instruções práticas, como é que um presbítero deve presidir? Qual tipo de autoridade que Deus conferiu a um presbítero? Por exemplo, onde está escrito no Novo Testamento que o presbítero é o ungido do Senhor? Vocês leram isso no local? E por que presbítero por aí fora se diz eu sou ungido? Tocou o ungido de Deus. Irmãos, não tem isso. Isso é heresia. Não tem isso. Paulo diz, uma única vez, e Deus o ungiu para o ministério. Paulo, viu? Aí comparam Davi e Saul. Olha lá, Davi não ousou tocar no manto do ungido do Senhor. Sabe por quê? Saul era o ungido. Não era um ungido, era o ungido. Só tinha ele. Os reis de Israel eram ungidos do Senhor. Cada qual no seu momento. Queremos comparar com a situação de Saul? Pensa assim: Saul tentou matar Davi várias vezes. Algum presbítero permaneceria sendo ungido e no presbitério tentasse matar alguém? Saul continuou. Saul tentou matar o próprio filho e continuou sendo o ungido do Senhor. Qual é o presbítero que continuaria sendo o ungido do Senhor se tentasse matar o próprio filho? Saul matou 80 sacerdotes, suas esposas, seus filhos e suas ovelhas e seu gado. Saul continuou sendo o ungido do Senhor, e só o Senhor poderia tirá-lo dali. Saul ficou endemoniado, irmãos, endemoniado, e era o ungido do Senhor. Quando Davi se recusou a cortar o manto de Saul, bem antes disso, Davi, ainda muito jovem, foi chamado para expelir demônio de Saul tocando a sua harpa. Aquele ungido, a quem Davi se recusou a cortar o manto, já era endemoniado. Algum pastor endemoniado continuaria sendo pastor? Irmãos, para exercermos nossa autoridade, legitimamente, não precisamos desse misticismo. Não precisamos lançar mão dessas figuras do Velho Testamento. Se quisermos usar o Velho Testamento como referência para isso, vamos ter que apedrejar adúlteros e feiticeiros. Quer exercer autoridade? Veja no Novo Testamento como foi que Jesus o fez, como os apóstolos o fizeram. Alguém aqui, quando é caluniado, busca conciliação ou puxa a carteira e diz: como assim caluniou o pastor? Resgatar os marcos antigos. Me impressionou quando eu cheguei aqui entre nós, porque eu vi de um ambiente onde o pastor usava paletó e gravata para tudo. Era raro vê-lo sem isso, talvez no supermercado ou na feira. Todo mundo chamava de senhor. Havia a situação que a própria esposa do pastor, uma vez um grupo de irmãos foi lá procurar o pastor, disse: fulano está aí? Aí
A esposa disse: o pastor fulano era o marido dela. Eu vim desse ambiente onde o pastor era senhor e ninguém lhe obedecia. E cheguei no ambiente onde o pastor usava bermudinha, camiseta, pregava de bermuda e de sandália havaiana. Mas as pessoas acatavam e respeitavam. Eram pais. E diziam para a direita, a igreja para a direita. Para a esquerda, a igreja para a esquerda. No sepultamento de Marli, a sogra de Benito, mãe Daniela, esposa de Moreira, Marcos estava dando testemunho. Ele dizia assim lá no cemitério: eu era um moleque, eu e Mário, não tínhamos 30 anos. Rondei e Marli já eram maduros, cinquentões, e nos acatavam. Acho que Rondei e Marli nunca souberam o quanto eles nos conferiram de afirmação ao nos reconhecerem como pastores sobre eles. A autoridade era legítima, era verdadeira, era efetiva, mas não era folclórica, como alguns tentam fazer hoje. Irmãos, nós não precisamos defender nossa autoridade. Devemos exercê-la em amor para serviço. A tua autoridade está posta para servir, para proteger, para garantir que o rebanho não sofrerá dano. Não é para te proteger, é para proteger o rebanho. O Davi, que não quis cortar o manto de Saul, porque era ungido, quando ele foi ungido, o que ele fez quando tentaram matá-lo? Fugiu. E deixou lá o reino, deixou o trono. O sacerdote disse: Davi, leve a arca com você. Ele disse: não, o lugar da arca é em Jerusalém, a arca não é minha. Se Deus quiser, eu retorno a Jerusalém e vejo a arca. Semeia pedejava Davi, foi dito aqui já hoje. Joabe disse: quem é esse tão morto para amaldiçoar meu rei? Quer que eu corte o pescoço dele? Arranca a cabeça dele? E Davi disse: filho de Zeruia, quer que eu tenha com você, rapaz? Me deixe. Se Deus quer que ele me amaldiçoe, deixa ele me amaldiçoar. Ele era ungido, irmãos, mas não evocou isso não. Deus foi em defesa de Davi. O rebelde Deus puniu. Há rebeldes contra você? Deixa Deus manifestar. Aplique a doutrina contra os rebeldes por causa da igreja, não por sua causa. Aplique a autoridade contra os rebeldes para proteger o rebanho e a doutrina, não para proteger você. Irmãos, é ilegítimo, agride a ofende a Deus quando usamos a autoridade que Ele nos deu para nos proteger e nos afirmar. Porque é dele. Os presbíteros se soberbecem porque recebem autoridade, porque recebem honra. E o mandamento para o rebanho é ter máxima consideração e honra. É para o rebanho. Como diz nosso amigo Vado, o dever dele não é meu direito. É dever do rebanho que me honre e que honra você. Mas não é nosso direito exigir essa honra, não. Em Números 27, 18 a 23, fala da investidura de autoridade de Josué. Não vamos ler o texto todo não. Mas nesse contexto, é bom ter projetado aí, vocês podem anotar. Nesse contexto, assim, Moisés tinha terminado a carreira dele, precisava passar o bastão para alguém. Deus diz a Moisés que mande chamar Josué, filho de Nun. Estará registrado homem em quem há o Espírito. José já tinha o Espírito, a imposição de mãos não foi para trazer sobre José o Espírito de Deus, que ele já tinha. Mas quando Deus manda Moisés impor as mãos, diz assim: põe sobre ele da tua autoridade. Como que diz: olha Moisés, eu te dei autoridade, agora você vai transferir essa autoridade para Josué. Você vai investi-lo de autoridade, para que ele possa conduzir toda a casa de Israel, para que ele preste ouvidos toda a casa de Israel. Isso é investidura.
Eu fiz um parêntese longo para falar dessa autoridade, aquilo é um trem que me consome o coração há anos. O tipo de deturpação que se fez com esse princípio, essa doutrina. Mas voltando ao ponto de investidura e envergadura, irmãos, Josué recebeu a mesma investidura de Moisés. Moisés foi investido de autoridade para tirar o povo do Egito e conduzi-lo pelo deserto. Josué foi investido de autoridade para fazer o povo entrar em Canaã e conquistar a terra. Era a mesma autoridade sobre o mesmo povo. Mas minha pergunta: eles tinham a mesma envergadura? Nem de longe. Josué não precisaria fazer vir as 10 pragas sobre o Egito. Josué não precisaria fazer abrir o mar vermelho. Deus usaria, Deus o sustentaria, Deus faria maravilhas com Josué. Você compara a ação de Deus no ministério de Josué e a ação de Deus no ministério de Moisés, há um abismo de distância. Moisés teve muito maior envergadura que Josué, mas ambos tiveram a mesma investidura de autoridade. Nós podemos, irmãos, receber essa mesma investidura sem que isso signifique que tenhamos a mesma envergadura. Mas antes de avançar nessa direção, permito dar um recuo aqui para destacar um texto que eu acho que é muito emblemático também. 2 Crônicas 26, verso 21, e depois versos 15 e 16. Ainda não. Estou trocando de pé, mas é coçando as pernas aqui, né? Obrigado, meu Pedro. Tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Verso 2. Edificou Elate, restituiu a Judá, e depois que o rei descansou com seus pais. Se nós seguirmos lendo, eu não quero ler todo o texto, veremos como está escrito sobre Uzias, que ele andou nos caminhos do Senhor e fez o que era agradável ao Senhor. Aí pulamos para o verso 15b. Pode jogar assim, aí. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. João citou esse texto aqui hoje. Ele começou a reinar por 16 anos, fez o que era reto perante o Senhor, e o Senhor o ajudou maravilhosamente. Deus assistiu Uzias, Deus capacitou Uzias, Deus o qualificou para fazer tudo o que ele fez. Quando ele se sentiu forte, o que aconteceu? Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Como disse João mais cedo, não lhe bastava ser rei, ele queria ser sacerdote e ficou leproso. Ele tentou contra o Senhor. Quando o homem se sente forte, ele fica louco, faz e diz loucuras. Coisa do tipo: sem mim isso aqui não funciona. Tornou-se forte. Eu comecei essa obra. Reivindica. Irmãos, deixa por favor esse texto aí, viu? Será para nós a própria ruína? Os maiores tropeços na vida do obreiro é quando ele se sente importante e necessário. Quando o homem se sente necessário, se julga importante, ele se exalta para a sua própria ruína. Isso começou no céu, se estendeu ao Éden e segue na igreja. A soberba precede a ruína. Adiante da honra
vai à humildade. Eu estou insistindo e sendo enfático nesse aspecto, irmãos, porque às vezes não são conferida a investidura daqueles que nos formaram. Toda vez que alguém é chamado ao episcopado, ao presbitério, com o presbitério, é dada a esse homem a mesma autoridade que os seus pais têm. Seus pais, na fé, no ministério, aqueles que lhe antecederam, aqueles que lhe estão impondo as mãos, recebem a mesma autoridade. Mas isso significa que é a mesma envergadura, porque receber a mesma investidura? É um erro que começa no coração. Quando o escritor aos Hebreus está advertindo a igreja dos judeus, a igreja dos hebreus, sobre os riscos que eles correm hoje como igreja, o autor vai lá no tempo do Êxodo e faz uma comparação. No capítulo 3, verso 10, diz assim: eles sempre erram no coração. Ao errar no coração, se tornaram soberbos, incrédulos e desobedientes, infiéis. São suficientes. Nosso coração se exalta, aí começa o nosso erro. O tropeço é consequência ali adiante. Esteja certo. Parece que o inimigo, para dar uma força para acelerar esse processo, usa às vezes gente do próprio contexto da igreja, sempre está dando tapinha e diz: você é o cara. Você é melhor do que todo mundo aí, para ir na frente. Esse é o problema. O problema é acreditar. Não é que os irmãos não serem sinceros, não, mas os irmãos não sabem medir. Aqui nunca ninguém ouviu coisa tipo assim: você é a pessoa mais parecida com ele que eu conheço. Ou assim: não sei o que seria da minha vida sem você. Os irmãos têm um amor exagerado. Eu devo minha vida a você. Coisas parecidas. E o sujeito acredita. E pensa que é. Irmãos, conhece aquele Joacim Mancol? Você se conhece. Você sabe que você não é aquilo. Eu me conheço. Eu sei que não sou o que alguns me dizem abraçados que eu sou. Ah, você é hipócrita? Não. Tem excelência, foi dito aqui. Que Edmar falou. É ser igual a Jesus, essa é excelência. Não ter alcançado não significa que eu não sigo perseguido, mas sei que não alcancei. E preciso enxergar isso. Quando eu obedeço, tropeço e caio. Minha avó dizia que era querer se passar de pato a ganso. Quando um dos netos ele quer fazer uma coisa que não é competência dele, ele dizia: você está se passando de pato a ganso, menino, sai daí. Quando um pato se estima em ganso, vai perder as asas. Irmãos, o ministério confere ao homem, marca isso aqui, ontem, da autoridade que Jesus conferiu à igreja. O tipo de intervenção que nós temos na vida das pessoas é muito grande. Em que outro ambiente do mundo um homem vai abrir a sua intimidade com sua esposa? No meio do mundo, o homem vai pegar e trazer as suas finanças, dizer quanto ganha, e as besteiras para a realização emocional de ninguém. O ministério significa serviço. Ministro é o que serve. É para servir. Eu tenho usado muitas vezes o próprio exemplo. As duas últimas vezes nós tivemos a ordenação de presbítero lá de Salvador, presbíteros. Eu fiz questão de convocar alguns companheiros com suas esposas e fomos estar com os candidatos, esses irmãos. Fizemos assim com o Kleber, Gugel e Emerson. Agora com o Maninho. E Rugel. É o nome? Rugel. E Rugel. Fomos lá, sentamos com eles, as esposas, e falamos desses assuntos. Prevenindo dos laços que o ministério vai trazer.
Disse, irmãos, eu era operário da indústria petroquímica. Nunca fiz faculdade. Se tivesse ido lá apenas, já estava aposentado, com a barriga maior do que essa, ter a tua vida menos agitada, e cuidando bem de meus netos, que eu cuido muito mal deles, quase não lhes dou atenção, com um tempo de excelência para os netos, e desfrutando da vida. Mas por causa de um tal ministério, acontece que o João falou aqui mais cedo. Chega num canto, só vi você no vídeo, passa aqui. Há um tipo de honra que só existe por causa do ministério. Agora, se há aqui um vácuo emocional, uma necessidade humana de reconhecimento e de aceitação, o que é que se transforma? E se eu me esqueço que era um lixo, uma fruta podre que ia para o inferno, e fui tirado de lá porque Deus se fez homem, se pregou na cruz para me justificar e me inocentar, mas que se Ele me abandonar, eu volto a ser o que eu era, um lixo? Se eu me esqueço disso, eu tropeço. Por isso Pedro diz que alguns estão esquecidos da purificação dos seus pecados outrora. E esse só vê o que está perto, é cego, só vendo o que está perto. E se torna infrutuoso e inativo, que se torna vaidoso. Quando Paulo adverte, irmãos, lá em 1 Timóteo 3, verso 6, que não seja neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Essa foi a condenação do diabo. Embora sendo o mais perfeito dos seres criados por Deus, não achou que era suficiente. Ele quis subir acima das mais altas nuvens, nas extremidades do norte, acima das estrelas, quis construir o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, quando o homem trata como sendo sua a autoridade que Deus lhe deu, ele está fazendo coisa parecida. Deus te deu autoridade para servir a igreja, para fazer bem a igreja, e não fazer bem a si mesmo. Esse é o motivo pelo qual Deus conferiu autoridade. Um outro motivo que pode levar homens a tropeçarem é serem melindrosos. Mas antes de explorar isso, eu destaria exemplos de diferença de envergadura e investidura bíblicos e nossos. Citei Moisés e José como um exemplo exemplar, ou emblemático, digamos assim, né? Marcante. Eu tenho usado minha própria relação com Mário e Marcos hoje. Quero citar dois momentos pontuais. Quando eu fui reconhecido presbítero, lá em 1992, primeira reunião de presbitério, Marcos era meu discipulador, ainda é. Disse, aí negão, agora você é presbítero, nós somos companheiros, acabou esse negócio aqui de discípulo. Disse, pode deixar de apóstolo, está tudo certo, é assim mesmo. Nós não falávamos de apostolado em 1992. Mas eu sou pato, ele estava me chamando de ganso. Eu não queria virar marreco, né? Eu me enxergo. Eu queria que se mantivesse aquela distância. Eu não quero que ele pare para que eu alcance. Se eu alcançar, irmãos, é porque ele parou. Eu não quero isso não. É saudável essa distância. Me estava sendo conferida a mesma investidura que era dada aos outros 5 que havia à época. Mário Marcos, Roberto Carlos, Benito e Sérgio. Mesma investidura, não é mesma envergadura. Eu me lembro que à época eu procurei alguns companheiros. Raimundo Brasil, Eduardo Bulhoso, Aulos, não sei se Vinícius também. Eu procurei esses irmãos que à época estavam todos mais ou menos cotados para o episcopado. Disse assim, irmãos, por favor, não exijam de mim pastorear vocês. Eu não sou pastor de vocês.
Pastor de vocês é Sérgio Benito, Roberto, Mário e Marcos. Eu sou o companheiro de vocês. Porque vocês têm a mesma envergadura que eu. Não usei essa expressão épica. Eu disse assim, vocês são do meu tamanho. Usei essa expressão. Vocês são do meu tamanho. Eu não sei pastorear vocês. Até ontem eram os companheiros aqui. Agora, não podia para familiar que eu virei pastor de vocês, agora sou sabichão. Não, não mesmo. Eu queria guardar meu coração. Vieram ser presbíteros, todos eles depois. Lhes foi conferida a mesma investidura. Ter a mesma investidura não significa ter a mesma envergadura. Investidura se recebe, envergadura se conquista e se constrói. Quase 30 anos depois, vem essa história de apostolado. Ocorreu lá em Sumaré, em 2017, novembro, o reconhecimento dos 5, junto com o Mário Marcos. Mas em Salvador aconteceu em junho do ano seguinte, 2018. Teve shopping a correr em Salvador para isso acontecer. E lá um dia, no encontro de líderes com esposas, Mário e Marcos foram comunicar que eu estava sendo colocado como companheiro deles. Ou seja, eles estavam me conferindo a mesma investidura. Estavam me dando a mesma autoridade que eles têm para presidir sobre a igreja, deliberar, etc. Uma autoridade sobrepastoral que eles conquistaram sendo os pais dessa igreja e dessa obra. Estão me chamando para a mesma função. Significa que automaticamente eu recebo a mesma envergadura? Eu pedi o microfone e disse, irmãos, esses dois irmãos aqui, Mário e Marcos, estão se colocando em um jugo desigual comigo. Nós temos hoje a mesma investidura, mas nós não temos a mesma envergadura. Essa igreja tem marcas que são deles e nunca serão de outros. Eles edificaram isso. Eles começaram do zero. Eu peguei a obra construída. Eu estou fazendo a manutenção, mas eu não construí. Esse mérito é deles. Ainda que viesse apostatar, não disse isso lá no dia não, tá? Digo agora. Ainda que apostatassem, o mérito é deles. Foram eles que fizeram. Se perdermos essa consciência, irmãos, nos atrapalhamos no coração, como Uzias. Nos sentiremos fortes para a nossa própria ruína, porque nosso coração vai se exaltar. Isso de jugo desigual é mais ou menos assim: você tem um boi grande e um boi pequeno na mesma canga. Ele disse, olha, eles são o boi grande, eu sou o boi pequeno. É o jugo desigual. Eles vão fazer mais força do que eu. Se quiserem esperar, a gente vai para o caminho que era certo. Mas esse jugo é desigual. Irmãos, isso estava revelando duas coisas. Primeiro, é uma verdade. Essa é a realidade. Segundo, eu sabia disso. Eu não podia esperar que a igreja me visse como via eles. Não tem como. A trombeta deles é maior, o apito deles é mais forte, e isso é legítimo. Isso não tem a ver com função, tem a ver com história. Não tem a ver com investidura, tem a ver com envergadura. E é loucura exigir essa igualdade. Bom, eu dizia que um outro motivo. Eu falei antes que um dos problemas que alguém pode enfrentar, um laço que pode fazer alguém tropeçar nisso, é homens com necessidades emocionais não resolvidas, não preenchidas. E usa o ministério para isso. Um outro problema muito comum são homens melindrosos que não podem ser tocados, porque agora são autoridade. E ninguém pode corrigir. Vocês nunca ouviram coisa que você não... Rapaz, eu estou com 50 anos. Ué? E daí? Você pode ter 80. Que idade vocês acham que Pedro tinha quando Paulo deu um sabão dele na frente de todo mundo? Pedro era menino, não. Era apóstolo velho. A sombra de Pedro curava a gente. Pedro fez se coxodar, Pedro tinha ressuscitado gente, tinha dado sobre as águas. E Paulo disse, você não está andando segundo a verdade do Evangelho. Pum. Você está sendo dissimulador. Pum. Pedro. Agora tem líder que você pode dizer, olha, não, aqui não está bem não. Como assim? Assim, não está certo não.
Está errado. Jovens petulantes que não se deixam tocar, que não se deixam julgar, que não se deixam corrigir, jovens que estão acreditando que são melhores que seus pais. Os presbíteros podem seguir nisso. Não toque em mim. Tivemos um encontro de líderes aqui, falamos inclusive sobre questão de família. Como alguns dizem, minha casa não. Não. Casa, mulher, filho não passou pela porta? Ou melhor, passou por você pela porta ou ficou fora? Não renunciou a isso não? Contei para irmãos aqui situações que envolveram minha casa, envolveram minha esposa, e ela tem que sentar na frente de companheiros e tem que se explicar. Porque minha esposa não pode ser questionada? Não é discípula, não está na igreja, não é membro do corpo, não é ovelha, como qualquer outra. É especial porque é minha esposa. Minha casa não, sim. Esposa de bandido e ovelha de Jesus. Pois é, e do presbitério que está sobre ela. São deformações que nascem disso. Eu sou autoridade, então. O Senhor. Sua esposa, seus filhos foram batizados no corpo de Cristo e pertencem a Ele. Tanto quanto você. E podem ser tocados pelo corpo e corrigidos, e instruídos e confrontados. Eu quero citar alguns exemplos que me envolvem nessa história de ser melindroso. Há trocentas histórias que eu contei envolvendo outros, inclusive. São umas 3 histórias com Marcos e uma com Mário. É só para sublinhar e dizer assim, irmãos, nunca haverá entre nós alguém que não possa ser tocado e corrigido. Já houve situações e nos lembramos com vergonha e com vexame. Não significa que se aceita que este é o padrão e vai viver assim. Já passei do horário muito, viu? Então, vamos correr para o fim. Me lembro que eu recém-ordenado, reunião de presbitério, e Marcos trouxe lá uma situação, eu não concordei, não entendi, não concordei, disse, Marcos, não entendi não, E ele insistiu, com a veemência que lhe é peculiar, e ele disse, olha, eu continuo não entendendo e não concordando. E ele insistiu, eu disse, não estou entendendo e não estou concordando. E insistiu, eu continuo sem entender, sem concordar. Para a discussão, vamos orar e voltar a conversar. Mas aí saímos para conversar porque deu aquela atençãozinha, né? Natural nos embates, desde que não haja desrespeito nem desonra. Só para conversar. Ele disse, Marcos, tem coisa que está aqui na sua frente. Você está enxergando claramente, limpidamente. Eu estou com o binóculo lá no horizonte, quer saber onde é que está o trem, não estou vendo, cara. Não estou nem enxergando o que você está discernindo claramente. Se você não tiver paciência para esperar que eu enxergue, discerna, julgue e traga a minha opinião, não estou fazendo nada aqui, vou atrapalhar esse presbitério. Aí você me devolve, eu vou ser um líder feliz, eu fico feliz, eu nunca quis ser pastor mesmo, diga lá. Mas estando aqui, eu não vou ser presbítero lagartixa. E balançando a cabeça para tudo que você diz. Na minha função, por temor a Deus, eu tenho que exercê-la. E dar minha justa cooperação no que eu creio e discerno. Na minha relação pessoal, é meu pai. E pode voltar para quebrar. Eu vou mostrar aqui depois. Eu cito esse episódio para dizer o seguinte, irmãos. O exercício de função conferido pela investidura te exige agir com coragem e sem temor servil. Temor servil é tão vergonhoso quanto a soberba. É teu papel. Exerça-o com simplicidade e a firmeza que corresponde. Bom, segunda situação. Eu já passou, não sei, já tem um ano e meio de ordenado.
duas irmãs da igreja na casa, que estava comigo, né? No grupo caseiro, como chamávamos, me procuraram um dia na praça. Disseram: nós temos aqui uma queixa contra você, porque estamos sabendo que você está fazendo uma panelinha contra nós, assim. Para com isso, menino, que mensagem é essa? Não, não é assim. Fecharam a cara e pesaram ali. Se é a vera, se é sério, é o seguinte: procure nos companheiros. Eu não vou poder julgar a mim mesmo. Procure nos companheiros. Procuraram Marcos. Lá vai eu e as duas meninas para cá de Marcos. Irmão, nessa hora, eu não sou presbítero. Tinha duas testemunhas. Eu sou discípulo. A queixa era contra mim. Eu sentei lá na casa dele. E elas blá, 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 falaram. Ele não me perguntou. Ele as ouviu. E no fim disse assim: isso aqui eu contei diante dele muitas vezes, irmãos. Ele disse assim: meus irmãos, pastor novo faz essas coisas mesmo. Ali, aos olhos dela, eu era pastor novo e trapalhão. Calado eu estava, calado eu fiquei. E diante dela, ele me deu instruções: Vândio, você vai fazer assim, assim e assim. Senhor. Irmãos, eu fui para casa, igreja na casa, e tratei elas assim, assim e assim, conforme ele me disse. Menos de um mês depois, pouco tempo depois, um irmão me procura e diz: Vândio, eu pedi perdão porque eu te caluniei. Eu disse para fulano e ciclana que você estava arrumando um negócio delas, é porque eu estava com raiva de você. Infeliz. Marcos veio saber disso em 2019, em uma reunião com líderes aqui, eu falando sobre esse assunto de autoridade. Eu fui embora para o Marrocos, voltei, Marcos nunca soube. Eu nunca falei assim: viu que você estava errado? Mas você me fez passar vexame, me botou lá sentado, me chamou de pastor novo, trapalhão. Na frente dela, você disse o que eu tinha que fazer. Nunca passei tanto vexame na minha vida. Eu tinha um prato feito para fazer isso. Nunca fui tão humilhado. Nunca fui tão humilhado diante das ovelhas. Irmãos, ele nunca soube que eu tinha sido caluniado, não. Eu só disse para o sujeito lá, para o irmão, disse: moço, por favor, né? Vá lá e conserte com elas. Porque você já arrumou um problema. Irmãos, esse irmão não foi levado a juízo, não foi disciplinado. Porque para mim ele se cumpriu. Mateus 18. O irmão ficou por aqui. Ganhaste o irmão. Acabou. Que foi contra mim. E Marcos nunca soube. Soube aqui sentado, dando risada. Como que diz, eu disse isso, foi. Imagina se eu sou melindroso. Já está com raiva dele até hoje. Outra situação. Encontro da Páscoa, Pisão, 95. Eu ainda era pastor novo, só tinha 3 anos. Me botaram para pregar. Era aquele encontro assim que é o encontro do ano era o encontro da Páscoa, era a tradição de nós. Pregou Marcos, pregou Mário, pregou Roberto Carlos. E me botaram na fila. Foi lá 1h15 de pregação. Aí eu desci do púlpito, felizinho da salvação, disse assim: deu o recado. Foi botar o pé embaixo. Pastor Miguel pegou, pegou o mercado. Ele puxou lá trocando. Assim, ó, ninguém entendeu nada. Peraí, cara. Como assim? Ninguém entendeu nada. Como é que você sabe? Esse Vândio, eu tenho cabeça de biombo, cabeça de armário, cabeção. Eu anotei 27 conceitos. Ninguém pode dar 27 conceitos de uma pregação. Nenhum auditório acompanha isso, mano. Isso é maluquice. O que você falou em hora e 15, eu falaria em 3 dias de retiro. Lá por isso, cara, chata.
defende a pregação dos outros? Tá bom, Márcio. Não levei fé não, não acreditei não. Me tinha parecido tão boa a pregação. Você estava convicto. Estava convicto. Aí chamei o discípulo, o primeirão lá, o mais velho, disse, Regi, aquela pregação lá do Bisão e tal, o que você achou ali? Disse, amigo, que palavra boa, mas ó, eu tenho que ver. Eu tenho que ver minhas anotações. Mas estava certo. Se Reginaldo não entendeu, ninguém entendeu. Acabou, não tem mais discussão. Irmãos, é frustrante, mas é pedagógico. Ensina. Com quem é que eu vou ensinar a comunicar se não com meus mestres? Porque o meu jeito é o melhor jeito. Já ocorreu. Tentar chamar a atenção de um presbítero por algo que ele estava comunicando, da forma como estava comunicando, enquanto o nosso aqui disse, é assim que você pregar. E eu nem disse assim, ó, ninguém entendeu nada não. Só, é melhor você trocar, você pode dizer assim, é assim que você pregar. Quem disse que o teu jeito é o melhor jeito? E quem disse que o meu jeito é o melhor jeito? Quanta coisa eu mudei na minha comunicação, porque eu me servo. Você se alonga sempre muito, hoje inclusive. É porque aqui eu juntei 2 pregações, viu, irmão? Ia ser só 40 minutos cada uma. Um dia eu estava chegando no encontro, Mário me chamou e disse, Vânia, o irmão me perguntou assim, Mário, quem vai pregar hoje? Eu disse, Evângelho. Ele disse, vai ser bom, mas vai ser longo, né? Concretizou, Evângelho. Quantas vezes Marcos disse, Evângelho, você não tem que dizer a Bíblia toda em pregação. Basta um dos versículos, você botar todas as referências sobre um assunto. Você passa mais tempo citando versículo do que explicando. Você acha que eu gostava? Não gostava não. Porque eu estava convicto que ele era bom. É bom para mim em casa estudando. Mas para comunicar não é bom. Última referência, última historinha. Bendito fundamento de uma Pois é. Pois é. Vai passar 3 anos em disciplina. 2017, irmãos. Se lembrem que 2017 foi o ano do tal reconhecimento da equipe. O reconhecimento foi em novembro de 2017. Isso aconteceu ali na virada do semestre. Eu já estava participando de reuniões com o Mário Marcos, já estava sendo ensaiado esse negócio aqui em Salvador. Reunião com jovens. O Mário está pregando. Pregou, falou, abriu para perguntas. Aí alguém fez a pergunta sobre a situação que eu tinha participado. Envolvia lá um discípulo novo de 15, 16 anos, era um jovenzinho. E alguém perguntou assim, Mário, em um caso assim, tal, com um discípulo dessa idade, fala direto com ele ou fala com os pais? Mas disse, é discípulo? É discípulo. O pai repetia isso, é a doutrina. Como eu conhecia a situação e sabia o borogodó que tinha dado aquela história? Porque Mário respondeu assim, genericamente. O princípio. Mas tem as suas especificidades, né? Aí disse, eu vou ajudar. Eu levantei. Já que eu sou pastor novo. Não sou mais novo, não. Você vai ajudar. Eu peguei o microfone e disse, irmãos, é o seguinte. Essa é a regra, mas há situações em que tal, a depender da complexidade, do perfil do menino, do perfil dos pais, e tal, convém falar com os pais. Sentei, todos alegrinhos, assim, ajudei como queria. Aí Mário pega o microfone e disse assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei uma coisa e Ivante falou outra. Mas é assim, e assim, e assim. Aí o pastor velho, sentado lá na frente, com cara de sabão. Esse sabão, o que é que eu faço? Vou lá entrar em discussão com o Mário ali? Aí, irmãos, tem que lembrar que existe investidura
mas existe envergadura. Ele terminou de falar, sentou ao meu lado e disse: mas você acha que eu peguei muito pesado, exagerei aí e tal? Se quiser, eu posso fazer um conserto. Eu disse: pai, duas coisas. Primeiro, você é pai, você pode bater. Fique à vontade, você é pai. Pode chegar junto, não se preocupe não. Segundo, mas é bom que essa molecada aí veja um pastor velho, chamei o pastor velho, veja um pastor velho tomar um sabão público e ficar quieto. Esse cara tá meio novo, nem o velho. A navalha passa. É bom para esses jovens ver um pastor velho tomar uma tunda pública, tomar um cascudo, na frente de todo mundo ficar quieto. Tá mal não? É pedagógico para eles, como diz nosso amigo Edmar e João aqui. Irmãos, são fatos públicos. Nós não podemos ser melindrosos. Pedro ficou bronqueado com Paulo, porque Paulo o aprendeu cara a cara diante de todos. Jorge, muita gente ali. E Paulo aprendeu Pedro na frente de todos. Mas hoje é capaz de dar ministério público. Ao contrário, ele elogia Paulo. Irmãos, não há problema se nós servimos a Deus servindo aqueles que nos formaram. Moisés serviu a Deus servindo a Moisés. Ele era o servo de Moisés. Eliseu serviu a Deus servindo a Elias. Era o Josué serviu a Moisés. Ele disse o quê? Moisés serviu. Já passou da hora. Moisés serviu a Moisés, serviu a Deus, serviu a Moisés. Ele era o moço de Moisés, assim como Eliseu foi o moço de Elias, que serviu a Deus servindo a Elias. Timóteo serviu a Deus servindo a Paulo. Vocês viram aqui a exposição de João hoje? Estava dando moda para todo mundo, fulano mandei não sei para onde, ciclano trouxe para cá, mengano mandei não sei para outro lugar. Aqueles homens serviam a Deus servindo a Paulo. Qual é o problema? Por que o meu ministério tem que ser personalizado e ter a minha cara e a minha marca? Por que tem que ter a minha digital? Por que tem que ter o meu jeito de fazer? Estão servindo a Cristo, a igreja. E qual é o problema de fazer isso servindo aqueles que nos formaram e nos ensinaram essa planta? Amém. Houve essa som, irmãos, em uma determinada cidade. Isso nós soubemos depois. Inclusive, esse presbítero tinha se desligado dessa congregação, mas quando ele foi ordenado, ele teria dito a pessoas do seu círculo, assim: agora esses caras vão ter que me aguentar, eu sou pastor igual a eles. Isso é pato se passando por ganso. Como é que desimpõe a mão agora? Por isso Paulo diz: não imponhas a mão precipitadamente sobre ninguém, não te faças cúmplice dos pecados de outro. Os pecados de outros homens são notórios, só com o tempo se manifestam. São notórios e levam a juízo. Outros só com o tempo se manifestam. Irmãos, há pecados que só se manifestam quando surge a oportunidade. E a soberba é um desses, o orgulho. O homem é 10 até que se torna forte. Ele é maravilhosamente ajudado, recebe dons e capacitações de Deus. Quando se torna forte, se eleva seu coração para a sua própria ruína. Guardemos bem que há registro nos céus. Nos lembremos de Antipas, Apocalipse 2,13. João citou aqui uma série de operadores de Paulo, que Paulo nem cita o nome, cita o currículo. Antipas, Jesus cita o nome. Mas, gente, ninguém sabe quem é. Não há registros históricos claros a respeito desse Antipas. Mas Jesus diz assim: lá onde morreu Antipas, meu fiel, minha testemunha. Antipas foi martirizado. E segundo
dizem naquela cidade havia um ídolo que era um touro de aço, que era uma fornalha, as pessoas eram queimadas ali dentro. Por isso Jesus disse, refere-se à cidade dizendo onde Satanás habita. Antipas possivelmente foi martirizado assim para aquele povo, mas o lobo enfrentou o governo local, não negando seu testemunho. Mas para Jesus, minha testemunha é meu fiel. Descansemos e a regência dos céus. Não nos esforcemos para sermos percebidos, vistos, notados e reconhecidos. Senhor, nos abençoe e guarde nosso coração. Em nome de Jesus.